Os meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu digo participam como uma forma de convidá-los a participar, ficando até o fim, dando um like ou dislike, compartilhando e enviando comentários. Você pode enviar comentários por escrito ou em mensagem de voz. Por que esse apelo? Porque à medida que você compartilhe, à medida que você participe enviando comentários, ou simplesmente dê o like ou fique até o fim, você faz com que o algoritmo da plataforma que nos divulgue mais. Bom, nós estamos hoje dando continuidade a um estudo que iniciamos no domingo passado. E fizemos um estudo sobre oportunidade e pós-fato. Porque a vida se faz de oportunidades. E depois das oportunidades ocorrem consequências. Sejam oportunidades que nos são favoráveis, sejam oportunidades que nos trazem algum desfavor. E sempre tem alguma consequência, tanto quando nós sabemos aproveitá-las da melhor maneira, como quando nós não sabemos aproveitá-las bem, ou simplesmente nem percebemos, ou percebemos, mas não damos atenção, e, portanto, aparentemente, se não tivemos nenhuma ação em razão da oportunidade, pode-se pensar que não tem consequência. Mas sempre tem. Seja uma consequência fática ou factual, algum fato, seja uma consequência que não significa um fato, mas uma ausência, uma omissão. Não é? Porque, assim como se costuma dizer que não agir, não decidir é uma decisão, não agir também é uma ação. Porque agir é uma ação comissiva, e não agir é uma ação omissiva. Omissiva de omissão, e comissiva de comissão no sentido de ato. Bom, então estudamos que a primeira coisa que nos ocorre quando pensamos em oportunidades é a necessidade de reconhecê-las. E a segunda é aproveitá-las. E a terceira é que a compreensão dos fatos também vai ao pós-fato, o que vem depois do fato. Muitas vezes nós só compreendemos bem um fato ou uma oportunidade depois que ela passa, em razão dos desdobramentos. Historiadores costumavam dizer, até aí um meio século atrás, que pesquisa histórica, para ser aceita num projeto de mestrado, de doutorado, tinha que tratar de um fenômeno passado há pelo menos uns 50 anos. E por que eles queriam que fosse um tempo bastante recuado? Primeiro porque eles entendem, ou muitos deles entendem ou entendiam, que história é um estudo do passado. Hoje tem uma corrente que acha que a história pode ser a história do presente, mas os críticos dessa ideia dizem que a história do presente é jornalismo. Bom, mas aceitando que possa haver história do presente, qual seria a vantagem de uma história do passado? Aí eles diziam, porque você precisa conhecer os desdobramentos dos fatos, as consequências dos fatos, para poder entendê-lo. E vamos ver como isso é importante na compreensão do texto bíblico, na leitura da Bíblia. Por exemplo, o próprio José não compreendeu quando os irmãos o venderam como escravo. Quando é que ele foi compreender? Muito tempo depois, quando já feito primeiro-ministro do Egito, salvou a família da fome. E compreendeu isso e disse para os irmãos, vocês não me fizeram nenhum mal, o que vocês fizeram era necessário para a nossa família ser salva, porque eu estou salvando vocês. Então é preciso conhecer as consequências ou os desdobramentos dos fatos, né? Quer seja aproveitado ou não. Pode acontecer também que alguém não acreditou na oportunidade, achou que não era conveniente, mas
depois, pelo desenrolar dos fatos, pode ter percebido, bem que eu poderia ou deveria ter aproveitado aquela oportunidade, que teria sido melhor do que não ter lá aproveitado, né? Então, por isso é que vamos estudar o pós-fato, além do fato. Então, a primeira coisa é reconhecer a oportunidade, estar atento quando lemos a Bíblia no pós-fato da narrativa bíblica, que a narrativa bíblica tem fato e tem o que vem depois do fato, né? Bom, mas o que é mesmo que nós estamos estudando? Qual é o objeto do nosso estudo, né? Nós estamos estudando oportunidades, reconhecimento das oportunidades e a análise do que veio depois. São os três objetivos da nossa reflexão e é o que nós dizíamos no domingo passado, né? E falamos um pouco sobre o reconhecimento de oportunidades e estávamos já começando a falar sobre pós-fato, já tínhamos dito algumas coisas sobre o que vem depois, né? Porque muitas vezes nós sofremos alguma situação, vivemos alguma circunstância desagradável e algumas pessoas botam logo Deus no banco dos réus, dizendo é injusto isso acontecer comigo, principalmente quando se trata de perda. O luto pode levar a essa reflexão de querer achar que Deus é injusto, principalmente quem perde criança, né? E temos que refletir sobre isso, porque nós não compreendemos bem o pós-fato, né? Então, nós vemos que em Oséias, nós tínhamos citado Oséias 4:6, onde nós lemos: por falta de conhecimento foi destruído o meu povo, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei a ti, para que não me sirvas de sacerdote. Visto que tu esqueceste a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A gente precisa saber, quando lê qualquer coisa, a Bíblia não é especial nisso, quem lê qualquer coisa deve saber quem está falando para quem, em qual circunstância. Oséias, um porta-voz, profeta quer dizer porta-voz, estava falando para quem? Estava falando para as lideranças de Israel. E dando um destaque à parcela dessa liderança que era representada pelos sacerdotes. Haviam também os chefes de tribos, que eram príncipes de Israel, os líderes de tribo, e a partir do momento que se encerrou o período dos juízes, passou a ter um rei, né? E isso também era líder. Mas, nesse momento, nesse versículo do capítulo 4, versículo 6 de Osés, ele está se dirigindo aos sacerdotes, porque os sacerdotes eram professores em Israel, né? Eles ensinavam a doutrina e ensinavam a lei de Moisés, o que significava ensinar o direito civil e a conduta social, como as pessoas deviam se portar. Então, eles são severamente repreendidos aqui, porque eles rejeitaram o conhecimento, não ensinaram ao povo, né? E, por isso, eles foram rejeitados, e o Senhor está dizendo que não vai se lembrar dos filhos deles, né? Então, nós precisamos ter conhecimento. Quando é que a gente perde a oportunidade, ou quando é que a gente não aproveita bem a oportunidade? Quando a gente não compreende a situação. E nós não compreendemos as situações quando não temos conhecimento para entendê-la, né? Então, vimos a necessidade de ter discernimento. Mas discernimento não é só conhecimento. Conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é conhecimento bem aplicado, ou capacidade de aplicar bem o conhecimento. Então, nós temos necessidade de discernir. Para discernir é preciso ter conhecimento, em primeiro lugar, em segundo lugar, saber aplicar o conhecimento, né? E como é que isso vem? Quem ensina isso é a Escritura, né? Então,
Nós dizíamos no segundo parágrafo da terceira página do texto, para quem eu mandei o texto. Além de conhecer, o personagem precisa discernir o que é conhecimento fortuito, casual, daquilo que é providência, como todos nós igualmente precisamos. É necessário, para tanto, ter sabedoria. Esta consiste em saber fazer bom uso do conhecimento, que as palavras de Oséias é o conhecimento das Escrituras. Nas palavras de Oséias é o conhecimento da Escritura. Então, o que é agora que estamos querendo discernir? Estávamos falando em discernir as oportunidades e qual é o desafio que elas representam ao nosso discernimento. Existem coisas que são acontecimentos fortuitos. Acabou de chover aqui. E essa chuva pode ter tido algum impacto para alguém. Alguém que saiu sem um guarda-chuva e se molhou. E se molhou por quê? Não é porque quis, nem porque planejou. A chuva foi um acontecimento fortuito. Ou seja, não foi determinado por ninguém ou foi resultado de uma ação casual de alguém. Então, caso fortuito ou força maior, é esse acontecimento não provocado ou provocado involuntariamente que traz consequências. Então, coisas importantes podem acontecer por acaso. Vamos chamar o caso fortuito de acaso, né? Ou coincidência. Mas pode haver providência. Pode haver providência de alguém. Como é que seria essa providência de alguém? Muitas vezes, os pais, os avós, tomam alguma providência para beneficiar filhos ou netos, ou amigos também fazem isso, irmãos, e até estranhos. Às vezes, uma pessoa desconhecida faz isso. Eu lembro que certa vez, eu voltando para casa, já no ocaso, já entre o dia e a noite, baixou o pneu de um carro meu numa rua muito esquisita, numa região, num bairro perigoso. E eu parei e estava com dificuldade de trocar o pneu, estava trocando muito lentamente, e alguém parou e veio me ajudar. É uma pessoa que eu não conhecia, não sei quem era e nunca mais vi. Ou se vi, nem reconheci. Então, não foi um acaso porque a pessoa quis e decidiu parar. Foi uma ação determinada. Foi uma providência de alguém. Mas foi uma providência humana. Agora, outras coisas podem ser completamente casuais, né? Alguém encontra uma situação favorável. Alguém pode ser beneficiado ou prejudicado por um acaso ou por uma coincidência. E um choque entre dois veículos, quando um vai atravessando um cruzamento e, por acaso, o outro vai atravessando também, nenhum dos dois quis aquilo. Então, é um acontecimento fortuito. Mas como discernir o acontecimento fortuito, o acaso, da providência humana, da providência sobrenatural, da providência divina? Porque eu acabo de dizer que a pessoa que me ajudou a trocar um pneu, eu já estava um tanto apreensivo por estar trocando um pneu numa rua onde ninguém quer parar naquela rua. E alguém decidiu voluntariamente fazer isso. Então, não foi um caso fortuito. Foi uma ação determinada. Mas aquela pessoa passou por ali naquela hora. Podia ter passado 5 minutos antes, ou 15 ou 20 minutos depois. Então, pode ter aí também um elemento fortuito, um elemento que você vai dizer foi do acaso. E também o fato daquela pessoa ter decidido parar
na rua, que não é recomendável ninguém parar, já começando a escurecer, e ter decidido ajudar. Aí eu pergunto, foi uma ação determinada exclusivamente por aquela pessoa ou teve uma intervenção, ou aquela pessoa foi inspirada, foi orientada para fazer aquilo? Então, nós somos desafiados a usar o nosso discernimento sempre que essas coisas acontecem. Às vezes, alguns fatos são muito incomuns do ponto de vista estatístico. O fato de que alguém quer pagar uma conta e está apertado, e de repente aparece como beneficiário de uma ação judicial na qual a pessoa não tinha entrado e que ganhou e vai receber algum dinheiro suficiente para pagar aquela conta. E aí é um fato muito incomum você aparecer numa decisão, ou na decisão judicial, ou na instituição que foi obrigada a cumprir a decisão judicial, alguém ter acrescentado o seu nome. É um fato muito comum, e aí você precisa discernir, isso foi acaso ou isso foi uma providência sobrenatural, uma providência divina. Bom, mas é uma providência divina, dizer que uma providência divina é muito precipitado, porque acasos acontecem. Muito bem. Mas e se coisas incomuns se repetem? Se é alguém que passa por uma experiência dessa, ou como aquela outra, ou como tantas outras, e de repente está perdido numa rua e um pouco combustível, e aparece um motoqueiro que vai lhe guiando até onde você sabe se orientar. Uma pessoa que você nunca viu numa cidade estranha. É uma coincidência, embora seja uma generosidade pouco comum. Mas quando tem 2, 3, 4, 5, 6, 10 coincidências, você precisa discernir se isso é coincidência. Né? Então, são as oportunidades que, se a gente tiver discernimento, a gente aproveita. Pode ser que o motoqueiro apareça para lhe guiar e você diga, não, eu estou entendendo, ele tinha orientado primeiro, você dobra aqui, dobra acolá, 2 quarteirões à frente, um quarteirão à direita, mais um quarteirão à esquerda. Ah, eu entendi, eu posso ir. Você pode, inclusive, temer que esteja sendo levado para alguma cilada. Você recusa. Então, se não tiver discernimento, perde a oportunidade. Alguém que está precisando de um emprego e uma pessoa aponta uma oportunidade e o que precisava não vai, ou vai, mas não aceita, pode estar deixando de discernir uma oportunidade. Então, quando falamos em oportunidades, falamos na necessidade do discernimento. E dizíamos que tem um trecho bíblico que diz que o meu povo perece porque não tem conhecimento. Né? E como obter esse conhecimento? Então, eu dizia há pouco, estudando as Escrituras. Né? E o que as Escrituras nos dizem? Estamos falando sobre obter discernimento. E para obter qualquer coisa, o que é que a Escritura nos diz em João 14, 14? Se pedirdes qualquer coisa em meu nome, eu farei. Então, numa maneira mais direta, não podíamos dizer, você quer ter discernimento? Peça. Também tem outra passagem bíblica que diz, pedi e dá-se-vos-á. Busquei e achareis. Então, peça. Então,
Na lenda que eu tinha citado no domingo passado, do homem que numa cheia, numa inundação, perdeu a oportunidade de pegar a canoa, de pegar uma boia, de pegar outros meios de salvamento. Então, nessa lenda, esse homem não teve discernimento. E quando chega no céu, ainda vai cobrar de Deus, por que o Senhor não me salvou? O Senhor disse que podia pedir tudo, né? Sim, ele disse que possa pedir tudo, mas possa pedir tudo e também saiba discernir. Saiba discernir e reconhecer a resposta. E também, quando a gente diz tudo, é uma força de expressão. Quando a gente diz tudo, pode ser também descrito como uma figura de linguagem que recebe o nome de hipérbole, que é quando você exagera para definir bem o que você quer dizer. Então, quando você diz tudo, é tudo razoável. No caso da promessa de Jesus, é tudo que se harmonize com o que ele ensina. Porque ele não vai atender um pedido contrário ao que ele ensina. Porque ele estaria viabilizando, ele estaria promovendo, ao atender um pedido contrário ao que ele diz, ele estaria promovendo uma coisa contrária ao ensinamento dele. Então, estaria se contradizendo. Ele não vai se contradizer. Né? E também porque é preciso conhecer o pós-fato, que ele conhece e nós não conhecemos. Imagine que José tivesse orado: ah, Senhor, meus irmãos estão me vendendo aqui como escravo para o Egito. Não deixem me venderem como escravo. Esse meio de salvamento da família dele não teria funcionado se o pedido fosse atendido. Mas, como o Senhor queria que ele fosse para o Egito para salvar a família na época da seca, da grande seca de 7 anos, o Senhor não teria atendido ao pedido. E não teria atendido ao pedido não quer dizer que não estivesse cumprindo a promessa: pedir e dar-se-vos-á. Tudo que pedir, dizer meu nome, eu farei. Mas é um tudo que se harmoniza com o que ele ensina. Bom, e tínhamos então vindo até aqui e estávamos iniciando, já tínhamos comentado alguma coisa sobre o exemplo do êxodo, do povo saindo de Israel. E aí temos lá nos capítulos 7 e 14, que tem a narrativa de Moisés exigindo que o faraó liberte o povo hebreu. E o faraó resiste. E resiste porque não teve discernimento. E a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração do faraó. Mas endureceu não para fazer com que o faraó se perdesse, porque ele já estava perdido. Ele já era idólatra. Os egípcios eram politeístas. Né? Endureceu só para que o povo hebreu compreendesse e os egípcios compreendessem o poder de Deus. Deus não joga ninguém na perdição. Mas se a pessoa já está na perdição, ele pode usar isso. Né? Então, nós temos exemplo de oportunidade perdida por falta de discernimento. Ah, porque Deus endureceu o coração do faraó? Sim, endureceu. Mas o faraó já não tinha discernimento antes. Né? E vimos que o povo que andava de dia protegido por uma nuvem e à noite guiado por uma coluna de fogo. Um povo que atravessou o Mar Vermelho e viu esse mesmo mar tragar o exército egípcio. Um povo que comia o maná caído do céu todo dia. Um povo que, quando quis carne, ganhou codornizes para comer. Um povo que bebeu água tirada de pedra. Vimos esse povo fazer bezerro de ouro. Vimos esse povo continuar apegado
ao politeísmo do Egito, de onde eles foram retirados pela misericórdia de Deus. Eles estavam lá no Egito há 400 anos, eles se misturaram com a cultura dos egípcios e adotaram o politeísmo dos egípcios. E mesmo vendo aqueles deuses todos sendo controlados por Deus, porque cada praia daquela era uma divindade egípcia, Ram era uma divindade do panteão egípcio, no politeísmo dos egípcios era rã, era gafanhoto, era o Nilo, era mosquito. Tudo aquilo, todas aquelas pragas eram deuses egípcios que o Senhor estava dizendo: quem manda neles sou eu. E vou jogar os deuses de vocês contra vocês. Tá? E esse povo que viu tudo isso não estava firme, tanto não estava firme que logo foi fazer bezerro de ouro, que também era um dos deuses egípcios, porque eles adoravam vaca, adoravam bovinos. Né? Então, houve aí uma vacilação de Israel. Houve aí uma queda, para usar uma expressão bíblica lá do Gênesis também. Né? E certamente faltou discernimento, faltou conhecimento. E o meu povo perece porque não tem conhecimento. Mas será que isso era só concernente a Israel? Ou será que isso é da natureza humana? Eu estou sempre falando em natureza humana, com todas as vênias de quem acha que não tem natureza humana, porque geralmente na antropologia cultural, na filosofia, na história, na sociologia, os estudiosos não gostam dessa hipótese de natureza humana. Né? E não gostam porque eles querem fazer uma engenharia social e antropológica, querem reconstruir a sociedade para, através da sociedade, criar um novo homem, como se fossem deuses, né? Demiurgos, que era o deus criador dos gregos. E resistem à ideia de que haja uma natureza humana, mas é evidente que tem uma natureza humana. Né? Eu tenho repetido isso. As pessoas têm as 7 máscaras, chamadas máscara, que são expressões faciais. As pessoas têm expressão de nojo, de medo, de horror, de alegria, de tristeza, de surpresa, de susto, do mesmo jeito em todas as culturas e em todas as épocas. O chinês, o índio lá no interior do Amazonas, o esquimó, o europeu, o africano, todo mundo tem essas 7 reações iguais. É assim hoje e sempre foi assim. Né? Tem essas mesmas máscaras. E por que tem isso tudo igual? E o ambiente, o homem é produto do ambiente, é produto do meio. E tantos meios diferentes, geograficamente isolados e isolados no tempo, e, no entanto, tem as mesmas manifestações, porque tem uma natureza humana. E aquele povo que presenciou tudo isso, que viu tudo isso, que recebeu todos esses benefícios, esse mesmo povo vacilou e foi adorar bezerro de ouro. E não é só aquele povo, somos todos nós. E mesmo se olharmos, estou aqui lembrando o Êxodo, mas se olharmos também, aí já na página 5, para quem recebeu o texto, se olharmos também para a comunidade de apóstolos, aqueles homens viram, como Jesus mandou dizer para João Batista, quando ele manda uma pergunta se ele era mesmo o Messias ou ele deveria esperar outro, que não era, eu entendo que não era bem uma pergunta, era uma cobrança, porque ele sabia, João Batista era profeta e sabia que Jesus era o Messias. Ele sentiu a presença do Messias quando os dois ainda estavam na barriga da mãe, cada um na barriga da sua mãe. Maria foi visitar a parenta, que estava grávida também, e quando as duas se encontraram, o João Batista se moveu de um modo diferente no ventre da mãe, porque sentiu a presença do Messias na barriga da visitante da casa dele. Então,
Ele sabia. Então não era bem uma pergunta, era uma cobrança. Na verdade, ele dizia: tu és o Messias, não deve esperar outro. Ele estava dizendo: se lembre que você é Messias e cumpra a sua missão. Estava fazendo o que tanta gente faz até hoje, que é botar Deus no banco dos réus. Ele estava botando Jesus no banco dos réus. Ele estava dizendo: por que você não me tira da prisão? Por que você não derruba os romanos? Por que você não assume o poder? E a resposta foi muito clara. Foi: vai e diz a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos ressuscitam. Ou seja, você está duvidando? Deve esse puxão de orelha no João, porque disse: bem-aventurados, né? Os que não viram e creram. Diria isso mais tarde para os apóstolos. Mas depois que os emissários saíram, ele disse que nascido de mulher ninguém é igual a João. Tão grande era o João Batista, né? Então, toda a grandeza do João Batista não o impediu de tropeçar, porque aí foi um tropeção. Aí ele não teve discernimento para compreender a missão do Cristo, para compreender a conduta do Cristo, o significado que isso representava, que não era vencer pela força, porque se fosse para vencer pela força, não precisava ele se encarnar, não precisava ele se crucificar, não precisava, bastava um estalar de dedo e tudo mudava, né? Então, faltou discernimento ao João Batista, ao grande João Batista, que não tem outro igual. Nascido de mulher, não tem quem se compare com ele. Então, o que nós estamos dizendo? É que comecei dizendo que existe uma natureza humana, e agora eu estou dizendo que essa natureza humana é frágil, falha, tem um discernimento muito limitado, ou até, eu ousaria dizer, não tem discernimento. Pode até ganhar discernimento, mas mesmo quando ganha algum discernimento, ganha, mas não de uma maneira constante, estável, segura, definitiva. Ganha discernimento. Os apóstolos ganharam discernimento para compreender que Jesus é o Messias. Quando ele diz: o que é que os outros dizem que eu sou? Aí dizem que é Elias, dizem que é Enoque, dizem que é... E tu o que é que dizes? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tiveram esse discernimento. Mas essa natureza humana de que estamos falando, como podemos ver na conduta do Êxodo, e agora estamos nos debruçando sobre a conduta da comunidade apostólica, essa conduta não é estável, esse discernimento não é estável, não é seguro, não é retilíneo, ele tem desvios, ele tem lacunas, ele não é completo. Depois de ver todos os milagres que Jesus mandou que João Batista lembrasse deles, a comunidade apostólica inteira não tinha entendido nada. Vai João e Tiago pedir para sentar um à direita ou à esquerda de Jesus quando ele estivesse no reino dele. E ele dá uma resposta: vocês não sabem o que pedem. Ou seja, vocês não entenderam nada. Né? Não era isso. Não era para dar posições de destaque, de honraria para ninguém. E quando Jesus anda sobre as águas, primeiro eles pensam que é um fantasma e se assombram. E depois vem um outro aspecto que nós podemos aproveitar para refletir sobre fato e pós-fato. Eles estavam vendo o fato de Jesus andar sobre as águas. E Pedro se enche de confiança e de fé e quer ir para ele andando também. Ele diz: vem. E Pedro acredita. Pedro não duvidou, acreditou. E duvidando, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E aí
o vento soprou. E olha como as coisas são simbólicas, né? O vento soprou. Havia um vendaval. E aí tem um simbolismo. Todos nós que temos fé caminhamos no meio de um vendaval, porque a vida é um vendaval. Temos fé, mas o vento sopra. E nós até ousamos andar sobre as águas. Muitas vezes nós marchamos para situações difíceis, de, de resultado favorável e improvável ou arriscado. Muitas vezes nós vemos uma situação crítica que, de um modo geral, não daria esperança, mas nós cremos. Não é alguém que está com uma enfermidade muito grave ou alguma situação, e nós cremos e caminhamos e oramos porque cremos. Mas o vento sopra. E o vento soprou e Pedro afundou. Bom, fato. Jesus andou sobre as águas, Pedro se encaminhou, se encorajou, teve fé e foi andar sobre as águas também. E o pós-fato. Pedro afundou. Ou seja, a pessoa da minha família está com uma doença muito grave, e a gente tem fé e ora. E o vento sopra. E a gente ora muito, se reúne com os irmãos que oram também, e a pessoa morre. O vento sopra. E aí a gente afunda? Pode ser. E se nós afundarmos? E no pós-fato, o que é que Pedro fez? Pedro recriminou Jesus? Reclamou? Ah, Senhor, você me jogou numa fria, me mandou descer do barco. Como fizeram os hebreus quando saíram do Egito? Tu os trouxeste para o deserto para nos matar de sede. Pedro teria dito, tu me atraíste para as águas, para me afogar. Mas aí não. Ele vacilou, a fé não foi suficiente, tanto não foi que ele afundou, mas não naufragou totalmente. Não perdeu a fé, tanto não perdeu que quando ele estava afundando, ele, ainda por ter confiança no Cristo, pediu socorro a ele. E foi socorrido. Também, na tempestade dentro do barco, quando Jesus dormia, os apóstolos, cheios de temor com a tempestade, acordaram o Cristo e reclamaram, né? Como é que ele podia dormir quando eles estavam correndo perigo? E ele aí acalma a tempestade. E tudo isso mostra que eles não tinham entendido tudo. Eles até tinham entendido alguma coisa. E às vezes nós achamos que estamos entendendo bem o Evangelho. Às vezes, a pessoa é um crente há muitos anos, tem aquelas pessoas que leram a Bíblia muitas vezes, mas tendo lido a Bíblia muitas vezes, não passaram por mais experiências enriquecedoras espiritualmente como os hebreus do Êxodo passaram no deserto. Também não viram tantas experiências enriquecedoras como os apóstolos viram acompanhando Jesus e vendo os milagres. Ah, eu sou crente há décadas e décadas, 30 anos, 40 anos, não sei quantos anos, li a Bíblia não sei quantas vezes e já ouvi não sei quantos mil sermões. Mas os apóstolos tinham visto muito mais coisa. Em menos tempo, mas tinham visto muito mais coisa. Os hebreus caminhando no deserto tinham visto muito mais coisas e erraram. Os apóstolos erraram. E depois de ver tudo isso, quando Cristo é crucificado, eles todos debandaram, abandonaram a missão que tinham recebido
renunciaram à condição de pescadores de homens que tinham sido investidos dessa missão e voltaram a pescar peixe. Porque não tinham entendido bem. Não tiveram discernimento, porque ali é que estava a vitória do Cristo. Era morrer, nos substituindo na morte espiritual. E renascer, vencendo a morte para nos oferecer vida. Isso eles não tinham entendido. E até o Cristo ressurreto, lá na estrada de Emaús, não é nem reconhecido. E fala com eles e eles não reconhecem. O que tem um significado simbólico. Quer dizer que muitas vezes nós temos os olhos vendados. A nossa percepção, o nosso discernimento falha. Quando o Cristo se apresenta e aí eles acordam e voltam para Jerusalém. Voltam do meio da estrada. E Pedro, que tinha negado a Cristo, depois de dizer, muita gente critica a bravata de Pedro, que disse: eu não vou te negar, Senhor, quando o Senhor disse essa noite, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Se eu não, nem que eu tenha que morrer, eu não faço isso. É bravata. Pode ter um sentido de bravata, mas, sobretudo, eu creio que havia sinceridade ali. Ele estava disposto a morrer. Porque quando a gente está longe do perigo e diz que vai enfrentar o perigo, não quer dizer que a gente esteja mentindo. A gente pensa que vai enfrentar mesmo. Né? E se aparecesse uma onça aqui? Se aparecesse uma onça aqui, eu agarrava ela e montava nela, segurava pelas orelhas e tal, né? Aí a gente diz isso porque, digamos que seja uma criança, né? Acredita que vai fazer isso mesmo. Mas quando a onça aparece, é claro que ele já muda de... A percepção, o discernimento muda. E a barra era muito pesada. Os romanos não pegavam leve, não. A crucificação não é brincadeira, não. Né? Então, quem não recuaria? Quem? Quem seria mais forte do que Pedro? Ou mais fiel do que Pedro? Hein? E ele não apenas recuou, negou, lamentou muito, que chorou amargamente. Depois que o galo cantou, ele recordou o que o Cristo havia dito, que ele ia negá-lo. Mas, mesmo assim, não ganhou ânimo. Desistiu de pescar homens. Quando Cristo ressurreto foi procurar, onde que ele estava? Pescando peixe. Tinha decidido, tinha desistido. É só Pedro que fez isso. Quem não faria? Quantas vezes nós não fizemos? Aí Pedro negou a Cristo 3 vezes. Será que nós negamos só 3 vezes? Depende, né? Se for por dia, pode ser que a gente não negue 3 vezes, nem mais de 3 vezes, todo dia, né? Mas se prolongarmos mais o período de tempo, certamente negamos muito mais de 3 vezes. Mas não em situação tão dramática. Talvez em situação que torne a negativa até mais grave. Porque sob uma ameaça menor. Quando a gente nega Cristo todo dia, a gente não vai para a cruz, não, se não negar. A gente não corre o risco de ser crucificado. No máximo, a gente pode perder alguma coisinha, mas não corre o perigo que Pedro corria ali, não. Então, vimos a fragilidade humana e podemos tirar algumas conclusões. Né? Conclusões são essas: que a água transformada em sangue no Nilo, as águas se tornaram em sangue. E todas as águas do Egito se tornaram em sangue. As rãs invadiram as casas, os piolhos, as moscas, a peste do gado, as chagas, a chuva de pedras, os gafanhotos, as trevas e a morte dos primogênitos. São 10 pragas, eu estou lendo aqui porque eu não memorizo a sequência, nem mesmo todas elas. Né?
Então, eu nunca gostei de memorizar, não. Eu gosto de entender as coisas. E hoje eu acho que eu devia ter feito isso, eu teria treinado melhor minha memória. Mas vamos lá. Aí a questão dos primogênitos e mesmo dos servos do faraó, que também sofreram consequência das pragas, inclusive da perda dos primogênitos, suscita o que para algumas pessoas é um escândalo sobre o que seria justo ou injusto no sofrimento dos egípcios, mas dos escândalos nós tratamos no estudo anterior, né? E vimos que o povo hebreu, depois de ter visto tudo isso, falhou. E não falhou só 3 vezes, como Pedro falharia. Falhou inúmeras vezes, durante séculos e séculos. Porque não foi só no deserto. Não foi só nos dias dos apóstolos, com os apóstolos falhando. É só ler os 2 livros de Reis e ler os 2 livros de Crônicas no Antigo Testamento. E vamos ver que todos os reis, tanto do Reino do Sul, como do Reino do Norte, porque Israel estava dividido. O Reino do Sul era o Reino de Judá, e o Reino do Norte era o Reino de Israel, ou Efraim. Todo rei que entrava, nós lemos que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí aparece um que diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não retirou os autos. Então, mesmo aqueles que se comportaram bem, vamos dizer assim, não foram integralmente fiéis, porque não retiraram os autos. Que autos eram esses? Eram os lugares em que eles prestavam culto a outros deuses, né? Então, há, há um trecho da Bíblia, um excerto, que na linguagem teológica as pessoas gostam de chamar de passagem, não sei por que chamam um trecho de passagem. Há uma passagem bíblica que diz que quem estiver em pé, cuide para não cair. E quem está em pé pode cair. Então, precisamos, conclusivamente, o que podemos dizer? Oportunidades existem. Ou como caso fortuito, também existem casos. Não vamos dizer que tudo que nos acontece foi providência divina. Há quem pense assim, porque Deus decide tudo, não cai uma folha numa árvore, um fio do cabelo. Se Deus não permitir. Algumas pessoas dizem, se Ele quiser. Eu creio que seja permissão. E não determinismo. Ah, mas Deus é soberano. É soberano para determinar, como os deterministas querem. Ele determinou que cai o fio do cabelo, que cai uma folha numa árvore, mas é soberano também para resolver deixar o livre-arbítrio, deixar a pessoa fazer a escolha. Se não pode deixar a pessoa fazer a escolha, então não é soberano. Não pode tomar essa decisão de lhe dar essa liberdade, não é plenamente soberano. Se é plenamente soberano, pode até conceder liberdade, né? Bom, mas o fato é que toda a experiência bíblica é de fragilidade humana. Seja fragilidade no sentido de simples fraqueza, seja fragilidade no sentido de cometer torpeza, maldade. E lá em Gênesis 8:21, se a memória não me engana, estava há pouco falando das limitações da minha memória, diz que o homem, desde criança, tem maldade na sua imaginação, no seu coração, né? E isso também não tem exceção. Até Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, fez maldade terrível, né? Então, oportunidade. Oportunidade de acertar e oportunidade de errar. Oportunidade que precisa ser reconhecida como acerto ou como erro. Precisa discernir o erro do acerto. E para isso precisa de sabedoria. E as oportunidades, aproveitadas ou não, bem ou mal aproveitadas ou negligenciadas, têm consequência. E é preciso ter discernimento e sabedoria para antever essas consequências.
E muitas vezes a decisão não deve se basear só nas possíveis consequências. É preciso discernir o que é certo. E é preciso fazer o que é certo. Ainda que as consequências disso, fazer o que é certo, sejam ruins. Quando Pedro disse antes, importa obedecer a Deus do que aos homens, na presença dos juízes do Sinédrio, ele levou uma surra, mandaram espancá-lo. Mas ele fez isso. Não porque não conhecesse as consequências, que podiam ter sido até piores, mas porque importava fazer o certo. Então, o discernimento que precisamos ter é do que é certo. Ah, mas precisamos medir as consequências? Também. É preciso medir as consequências. Mas a conveniência e a escolha da consequência mais favorável, a conveniência, não se coloca acima do que é certo. O que é certo está acima das conveniências. Ah, mas seria preciso muito poder, ou uma força, ou uma perfeição sobre-humana para agir sempre assim. É verdade. Saber o que é certo não significa que vamos conseguir fazer isso. E muitas vezes nós fazemos o que sabemos que é errado, porque nos sentimos coagidos por alguma situação. Que às vezes, passado o tempo, a gente olha para trás e diz, olha, aquela situação não era tão coercitiva. Eu bem que poderia ter chutado o balde e ter dito que vou arcar com essas consequências. Como Pedro certamente pode ter pensado assim, depois que negou, pode ter dito, olha, bem que eu podia ter sustentado aquela história, sou discípulo dele mesmo, e daí? Só que, para Pedro, as consequências certamente teriam sido muito mais duras do que para qualquer um de nós nos dias de hoje, qualquer que seja a escolha que a gente faça. Bom, mas já estamos com uma longa permanência com você, ocupando os seus ouvidos, e só me resta pedir que enviem seus comentários ou perguntas por escrito ou em mensagem de voz, se não estiverem presentes no momento da gravação. Se tiverem, aguardem o fim da gravação então eu gostaria de ouvi-los, porque eu preciso ter uma percepção do que vocês têm a dizer. Muito obrigado, fica o convite. E mais uma vez o apelo para que compartilhem, deem o like e enviem mensagens. Até o próximo domingo.